Fala, torcedor, meu nome é Victor, você tá aqui no canal Tricolor em Ação. Vamos para mais um vídeo. Tricolor em Ação está no ar. Galera, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu não quis parar pra fazer anotação, pra ver em que minuto aconteceu cada lance. Porque, sabe, eu já me estressei muito, cara, já me estressei muito, sabe? Por mais que a gente, do momento que começa o jogo até o momento que está prestes a terminar, a gente tente acreditar, porque a gente torce para esse time aqui, ó, com unhas e dentes. Chega uma hora que, velho, você perde totalmente a vontade de assistir e de torcer para esse time. Esse time lazarento de ruim. E uma coisa que a gente percebe é que a gente vem batendo muito na mesma tecla, criticando o treinador, que o treinador é horroroso, que o treinador é isso, que o treinador é aquilo. Mas aí quando você vê o auxiliar técnico dele, cara, você fica se pensando, parando pra refletir, né, cara? Porque o que será que se passa na cabeça de um ser humano desse, sabe? Um ser humano desse não deve ter estudado na vida, não deve ter currículo, formação, não deve ter nada. O cara desse deve ter caído de paraquedas lá, né? O Zubeldia falou, não, você, fulano de tal, pode vir. Você, ciclano, pode vir. Parece que o Zubeldia fez isso. A seleção que ele fez pra comissão técnica dele foi essa. Porque a comissão técnica dele é pior do que ele, gente. Esse Max. Eita, desculpa. Esse Max Cubeiras aí, ele é tenebroso o quanto esse cara é ruim. O quanto esse cara é assustador. E já não é de hoje. Toda vez que esse cara comanda o São Paulo, na ausência do Zubeldia, é isso, é essa tortura aí, ó. Essa tortura, essa assombração. Aí quando você vê o cara fazer a primeira substituição, o cara no intervalo, né? Que o cara já me tira o Oscar, você fica pensando, será que ele tirou o Oscar por quê? Por desgaste, por cansaço? O que houve para ele tirar o Oscar? Eu espero que tenha sido por isso, porque se for por opção técnica, opção tática, né? Aí, meu amigo, aí você tem que internar um cara desse. Volta no hospício aí, porque o cara desse não pode estar ali. O cara desse não pode estar ali, entendeu? Solto. O cara desse tem que prender um cara desse. Botar ele num hospício, internar um cara desse. Ele não pode estar solto, assim, livre. Sabe? Porque ele pode fazer mal pra alguém ali, gente. Sabe? É perigoso. Chega a ser perigoso. Chega a ser perigoso um cara desse estar ali na beira do campo ali. A gente não sabe o que ele pode ser capaz. Na verdade, depois de hoje a gente sabe. Depois de hoje a gente sabe. Cara, aí o cara tirou o Oscar. Aí no decorrer do jogo, o time toma um gol no segundo tempo. Aí quando você pensa, porque acho que qualquer ser humano no mundo, ele pensa da mesma forma, né? Ele deve pensar assim, já que o time tá perdendo, toma um gol, o mínimo que eu vou fazer é substituir para tentar vencer, fazer alguma coisa pro time tentar vencer. Não, ele não mexe no time, mesmo com o time perdendo, ele não mexe. Quando ele resolve mexer, olha só, isso aí eu acho que eu até guardei na cabeça. Você tem ideia? O que ele fez? Ele tirou o Luciano, tá? Vai vendo. Ele tirou o Lucas Ferreira e ele tirou o Pablo Maia. Então ele tirou o Pablo Maia para pôr o Badilha, 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Aí ele tirou o Luciano para pôr o Alves, meio que 6 por meia dúzia. Aí ele tirou o Lucas Ferreira para pôr o... Calma aí. Ele tirou o Lucas Ferreira, deixa eu ver quem que ele pôs. Ele já tinha tirado para pôr o Rodriguinho, né? Mas o Rodriguinho já tinha entrado, né? O Rodriguinho tinha entrado. O Rodriguinho, na verdade, entrou no intervalo, gente. O Rodriguinho entrou no intervalo. O Rodriguinho entrou no intervalo. No lugar do Luciano. O Rodriguinho entrou no intervalo no lugar do Luciano. Aí depois ele botou... Ah, tá. Aí ele botou... Tirou o Lucas Ferreira, né? E
Fez uma salada no time. Fez uma salada. Nada que fosse melhorar o time, não. Tá? Aí ele tirou o Luciano. Cara, me perdi aqui, gente. Desculpa. Tô tão nervoso aqui, tão revoltado com esse time lazarento. Que eu fiquei até nervoso aqui agora. Vamos lá, ele tirou o Pablo Maia pra pôr o Bobadilha. Né? Aí eu não lembro nem quem esse cara tirou, velho. Quem tava no campo ali? Não lembro. Não lembro quem esse cara tirou. Tirou o Pablo Maia, o Luciano, o Lucas Ferreira. É isso. Eu não lembro mais quem ele tirou. Aí o Ferrarese. Aí ele tirou. Ah, tá. Aí ele tirou o Ferrarese pra pôr o Rian já no final do jogo. Eu não sei nem quem entrou no lugar do Lucas Ferreira, pra ser bem sincero. Eu não lembro quem ele botou ali, não. Eu não lembro, de verdade. Sabe? Aí, depois de muito tempo, ele foi tirar o Ferrarese, que era pra ter entrado, que era para ter saído pra entrada do Cedric. Ele preferiu botar o Cedric. Ah, ele botou o Cedric, foi o Cedric que entrou no lugar do Lucas Ferreira, né? Foi isso. Foi isso que ele fez. Ele manteve a dobradinha ali de Ferrarese com o Cedric. O cara tirou um jogador de ataque. Ah, mas não tava bem. Beleza. Mas você vai tirar um jogador de ataque, por mais que ele não esteja bem, você vai tirar um jogador de ataque para um lateral? Você tem problema na cabeça, só pode. Sabe? E aí, cara, São Paulo todo no desespero, todo desesperado, sem construção, time sem construção, sem organização, sem nada. O time não tinha nada, né, no segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, cara. O time foi amassado pelo Mirassol, o Mirassol pressionando o São Paulo a todo momento. Mirassol pressionando o São Paulo a todo momento. São Paulo, cara, sem construção, sabe? Um time totalmente bagunçado, sem padrão de jogo, sem nada, cara. Sem nada, sabe? E aí, velho, chega uma hora que desgasta o torcedor, cara. Chega uma hora que desgasta o torcedor. Sabe? É ridículo isso, cara. É ridículo. Aí, velho, aí quando o torcedor pedindo o Rio Francisco. Cara, imagina quando acontecer a reforma do estádio, que for mais próximo do campo ali, o arquibancada, velho. Se esse cara ainda tiver no São Paulo. Não vai, né? Pelo amor de Deus. Até porque essa obra não vai acontecer por agora, nem tão cedo. Né? Então esse cara não vai estar mais no São Paulo. Né? Possivelmente o presidente não vai estar, já vai estar um outro. Né? Então, mas assim, imagina se o arquibancada fosse perto do gramado, sabe? A torcida pedindo o Rian. A torcida ainda é corajosa de ir pro estádio, né? Ainda tem coragem. O treinador desse tem que ser vaiado, mas tem que ser vaiado muito, porque ele é muito pior do que o Zubeldia, esse auxiliar dele aí, esse Max Cubeiras, é muito pior, gente. Ele é muito pior do que o Zubeldia. Mas assim, não é pouco não, ele é muito pior. Eu não queria ter que avaliar, gente, os jogadores, eu não queria. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não queria ter que avaliar os jogadores do São Paulo. Mas eu vou me dar esse sacrifício, tá? Eu vou me dar esse sacrifício. Eu não vou dar 0 para nenhum jogador, porque é uma ofensa com o número 0. Seria ofender o algarismo 0. Seria uma ofensa. Então eu não vou dar 0 para nenhum desses caras, tá? Pode ter certeza. Não vai levar 0, porque eu não quero ter que dar 0 para eles, porque fica feio. Fica feio dar um 0 para esses caras. Esses caras não merecem levar 0, tá? Então, galera, vamos lá. Rafael. Cara, tava conversando até com meu pai, né? Nossa, meu pai tava indignado, né? Porque o comentarista falou que, né, foi falha, né? E ele não entende nada, né, de futebol, não sei o quê. Desculpa, meu pai foi goleiro, beleza, ok, entendo. Mas aí, nesse caso, quem não entende nada de futebol é ele, porque... Gente, como que não falhou, cara? Porque foi fogueira. O cara entregou a bola nos pés do jogador do Mirassol, velho. Entregou a bola nos pés do jogador do Mirassol. O Mirassol foi abrir o placar. E... Cara, que nota que eu vou dar pro Rafael, gente? Que nota? Nota 1, Rafael. Nota 1. Vou dar nota 1. Porque você já salvou a gente em muitos momentos. Mas tem hora que você
Tem hora que você é um goleiro nota 3, cara. Desculpa. Você é um goleiro nota 6. 6,5 no máximo. Chegando a 7 às vezes. Mas hoje você foi um goleiro nota 2,5, 3. Tá? Vocês podem perceber, galera, que nos últimos vídeos, nos outros que eu fiz, eu não dei nota para jogador. Não dei nota porque eu avalio o desempenho, tudo, eu não me preocupo com nota. Mas eu vou começar a dar nota para os jogadores porque tem jogador que merece receber nota. Por pior que seja, mas merece. Alan Franco. Cara, o Alan Franco é um pobre coitado. Agora tem uma conclusão sobre o Alan Franco. O São Paulo não pode renovar com o Alan Franco. Não pode. Sabe por quê? Porque o Alan Franco não merece jogar nesse time lazarento de ruim. Se tiver que ir pro Palmeiras, você vá, Alan Franco. Eu falo isso por você. Por você. Tá? Por você. Vá pro Palmeiras. Porque lá você vai ser mais valorizado. Você vai jogar. O seu futebol vai ser mais bem visto. Porque nesse time horroroso de ruim de São Paulo, você não pode ficar não, velho. Você é um coitado no meio desse bando de pereba aí. Você é um coitado. Sabe? Eu vou dar uma nota. Tá? Eu vou dar uma nota 5 pra você. Não pela sua atuação não, tá? Não é pela sua atuação não. Eu vou dar uma nota 5 pelo resultado que foi o jogo. Os outros 5 eu tô tirando pela partida. No geral, não pela sua atuação. Você foi um dos melhores em campo. Mesmo depois dessa tortura, você ainda foi um dos melhores em campo. Acredite se quiser. Vamos lá. Depois do Alan Franco, Arboleda. Cara, Arboleda de sempre. Arboleda, sabe, não tem qualidade no passe nenhum. Um jogador todo desengonçado, velho. Mais uma vez. Não sabe dar passe, o Arboleda, cara. Com os pés ele é horroroso. Sabe? É toque de lado, é toque pra trás. Quando vai dar um toque pra frente, ele erra o passe. O que teve de erro de passe nesse jogo não tá escrito. E muitos deles passou pelo Arboleda. Aí você pega aí o Ferrarese, cara. Se sacrificando na lateral direita, que nem é a posição dele, velho. Então, coitado, não merece nem nota, tadinho. Não merece, tá fora de posição. Sabe, se entrega, se mata dentro de campo pra tentar fazer alguma coisa. Tentar ajudar o time, mas ele não... Cara, ele não tá fazendo a função dele, né? Tá fora de posição. Né? Mas agora ele virou lateral, não adianta, né? Não adianta a gente nem reclamar, ele não é mais zagueiro. Enzo Dias, mais uma partida muito boa do Enzo Dias. Claro que tem muitos erros ainda, sabe? Desespero. Aí cometeu um pênalti lá no final do jogo, porque era tudo que o Mirassol queria, sabe? Mas se você ver o começo do jogo, principalmente o começo do jogo, galera, o Enzo Dias fez uma partida muito boa, muito segura. Ele é muito bom lateral. Só que, gente, vocês têm que entender uma coisa: o Enzo Dias tá jogando sozinho pelo lado esquerdo, cara. Sozinho. Ele tem que voltar pra marcar, ele tem que atacar, ele tem que fazer tudo sozinho. Como que a gente vai falar dele, da atuação dele, cara? Ele tá se sacrificando por conta da incompetência dessa diretoria, desses caras que estão lá dentro, sabe? Por conta da incompetência desses caras que estão lá dentro. E aí, gente, eu vou deixar o Enzo Dias, eu vou dar 5 pra ele, vai, igual eu dei pro Alan Franco. Tá? Que nota que eu dei pro Ferrarese? Eu nem sei, gente. Eu dei nota pro Ferrarese? Acho que não dei, né? Nota 5 também pro Ferrarese. Tá? Mas não pela atuação, é pelo resultado, tá? Pelo resultado. Vamos lá. No meio campo nós tivemos Pablo Maia e o Alisson. Pablo Maia, né? Ali, foi na medida do possível, ele fez o que deu pra fazer, né? Não comprometeu muito no jogo, né? Então, vai levar uma nota 4 aí, no máximo, tá? Tomou um cartão amarelo aí. Tá, 3 porque você tomou um cartão amarelo. Tá? Tomou um cartão amarelo, eu tiro um ponto da nota aí, tá? O Alisson, gente. Apagado de novo, mais uma partida apagada do Alisson. A gente não entende, o Alisson às vezes joga bem, às vezes não sei. Mas eu prefiro acreditar que seja um desgaste. Né? Um jogo atrás do outro, né? Enfim. Vamos acreditar nisso daí, tá? Nota 4 aí pro Alisson também. 3, 4. Luciano. Fora de posição, gente. Luciano não é meio campista. Aí me veio aquele energúmeno daquele comentarista vir falar que o Luciano, que prefere o Luciano de camisa 10. Ah, velho, para.
cara daquele é de São Paulo. É de São Paulo. Aqui não tem profissionalismo nenhum por parte daquele cara. Sabe? Eu nem lembro qual é o nome desse comentarista aí que falou, gente. Eu sei que tava o Losetti, né? E tinha mais outro lá junto dele. Né? Eu não sei quem é esse cara. Não, esqueci o nome desse cara. O cara me fala que prefere o Luciano de camisa 10. O problema tava no Alisson e no Paulo Maia, que a bola não chegava no Luciano por causa desses caras. Um cara desse comentar isso aí, sabe, velho? O cara diz que é comentarista e fala uma bobagem dessa. O jogo já tava torturante, já tava horroroso. Aí o comentarista ainda me abre a boca pra falar isso. Brincadeira, uma piada. Aí, nós tivemos o Lucas Ferreira, também fraco demais, não jogou nada. Mais uma partida apagadíssima do Lucas Ferreira, velho. Pelo lado direito ele não joga nada, pelo lado esquerdo ele não joga nada. Nada. Mais uma partida muito abaixo do Lucas Ferreira. E assim, cara, renovou o contrato, parece que, né, os jogadores quando renovam o contrato desanima, né? O futebol deles vai pro ralo, né, cara? Sabe, quando a gente cria um pouco de esperança nos jogadores, parece que renovou o contrato, parece que eles desanimam, né? A gente se anima com eles, aí quando renova o contrato eles desanimam, né? Desaparece o futebol deles, né? Eu pulei o Oscar, né? Não falei do Oscar, gente. O Oscar foi substituído, eu esqueci de falar do Oscar. Mais uma vez estou eu aqui me perguntando como que um cara que ganha 2 milhões e 300 por mês, tá? Porque 1 milhão e 300 quem paga é o patrocinador, a Superbet. Como que um cara ganha um salário astronômico desse e joga mais uma vez uma partida ridícula dessa? Ridícula. Como foi a do senhor Oscar. Você não ganha pra fazer isso não, velho. Você não ganha pra fazer isso. Pra jogar mal desse jeito, não. Tá? Eu queria poder te dar um 0, mas eu prometi que não ia dar 0 nesse jogo. Pra nenhum dos jogadores. Então nota 1 pra você, pela sua atuação. Nota 1. Tá? Deveria dar 0 porque o time perdeu. Tá? Então vou dar nota 1. Tem jogador que vai receber nota menor do que 1 e que não é 0, tá? Vocês vão entender. Tá? Vou chegar nele daqui a pouco. Tá? No setor do ataque, o Lucas Ferreira. Teve quem mais ali, gente? Falei do Oscar, falei do Luciano. Agora eu acho que é a vez de falar dele. Eu acho que eu não esqueci de mais nenhum. Então, portanto, eu vou falar dele porque ele merece um comentário especial, né? Vamos falar agora do senhor André Silva, né? Eu não vou ficar mais dando apelido, falando nada desse cara, porque não merece, ele não merece. Eu não mereço ficar perdendo tanto tempo com um cara desse. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que for assistir esse vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Uma simples pergunta. Você aí que tá vendo esse vídeo, você joga futebol? Você joga? Nem que seja uma pelada assim com os amigos ali, por diversão, na várzea ou qualquer lugar ali, num domingo assim. Você joga futebol assim com o pessoal, com a galera? Você joga? Te faço uma pergunta. Você joga em que posição? Porque eu aposto do fundo do meu coração que por mais que você não jogue futebol, você não deva ser tão ruim que nem esse André Silva, né? De verdade. Eu acredito muito nisso, né, galera? Eu acredito muito que vocês não devam ser tão ruim que nem esse André Silva. Porque o que eu costumo sempre falar a bola espanca o André Silva. É impressionante, de verdade, gente. De verdade, se vocês pegarem os lances do André Silva nos últimos jogos aí que seja, você vê a bola quando toca no pé do André Silva, cara, juro, a bola parece que tá pegando fogo. Mas aquele fogo parece que queima mesmo a pele assim do dedão, sabe? Do pé do cara. Porque é impressionante que a bola bate e volta. E de verdade, gente, eu não queria ter que todo jogo vir falar dele. Mas todo jogo ele entra como titular. No próximo jogo do brasileiro, vocês vão ter uma surpresa no vídeo. Porque eu não vou precisar ter que falar dele, gente. Eu não vou precisar ter que falar dele. Porque ele vai estar suspenso, porque ele tomou um cartão. Só assim para ele não jogar. Será que o Rian vai jogar no lugar dele? Deve jogar, né? Porque não tem outro mais. Depois, porque teve que lesionar jogador. Teve que o André agora se suspenso para poder ver se o Rian entra, né? Não que ele vai ser a solução, porque no meio desse monte de pereba aí, um time sem construtor, sem criação, sem nada, né?
é capaz de o menino nem poder fazer milagre ali nesse time, né? Mas é ridículo, cara. É ridículo. O cara desse ser titular. O pior não é ele ser... Mas o pior não é quem escala ele. O pior é quem contratou ele, o que é pior. Aonde que acharam esse cara? Eu quero saber. Eu vou pesquisar porque eu nem lembro de que time que esse cara veio. Eu não lembro. Eu quero saber de que time que esse cara veio. Aonde que viram o futebol dele. Porque provavelmente a pessoa devia estar bêbado. Devia estar com uma dor de cabeça muito forte. Aí falar, tô a fim de pensar muito não. Vai, traz esse cara aí. Tá tudo certo. Tá ótimo. Porque, sério, por mais que vocês virem eu criticando os outros jogadores, tudo. A questão de muitos jogadores, cara, que nem eu falei do Oscar, que não jogou nada, que nem eu falei de muitos outros jogadores, foi mais na partida de hoje. Agora, esse André Silva, não é por conta da partida de hoje, é a atuação dele desde que ele chegou no São Paulo. Esse cara, ele é ruim demais, gente. Ele é muito ruim. O Caleri, na sua pior fase, ele não fazia gol, que é a função dele. Ele não, tava muito mal nesses aspectos. Mas a bola não queimava no pé do Caleri. A bola não queimava. Não pegava fogo quando batia no pé do Caleri. A bola não batia e voltava, né? Ele só não tava conseguindo fazer gol. O problema é que esse André Silva, ele não consegue fazer o básico do básico. Do básico. Ele não consegue fazer uma parede. Ele não consegue acertar um passe. Ele não consegue chutar a bola no gol. Sabe por que ele não consegue fazer nada disso? Porque a bola bate no pé dele e volta. Ele não consegue dominar uma bola. Simples. Uma bola. Um passe de 2 metros. O cara tá aqui. A bola tá aqui. No pé do jogador. Ele tá aqui. Esse cara que toca a bola pra ele não consegue dominar a bola. Então, eu tenho certeza que você que tá vendo o vídeo, é melhor do que ele, gente. Você pode ser goleiro da várzea, joga aí de vez em nunca aí contra com seus amigos aí. Você deve ser melhor. Com certeza a gente é melhor do que esse cara. Esse tal desse André Silva. Assustador, gente, assustador. Saber que o nosso centroavante se chama André Silva. Olha, gente. Se vocês tiverem que parar para assistir jogo, se tiverem que parar para assistir um jogador para criar como referência, jamais na vida de vocês assistam um vídeo do André Silva. Porque isso aí você não tem como criar ele como referência nunca, jamais. Sabe? Você vê lá o Verratti fez um gol contra pelo Vasco. Cara, acontece. Por isso eu vou crucificar o cara. O cara fez muitos gols aí, ajudou muito mais o Vasco do que esse pereba desse André Silva. O Verratti é muito mais jogador. Sabe? Então, gente, eu simplesmente desanimei. Tava querendo fazer uns vídeos aí, fora os pós-jogos que eu tô fazendo, fazer uns vídeos de informação do São Paulo. Mas quando você pensa, cara, em gravar, você já vai desanimado, cara. Sabe? Eu vou ver, galera. Amanhã eu vou gravar um vídeo, eu pretendo gravar um vídeo falando das lesões do São Paulo, porque não dá. É muito jogador lesionado e a gente tem que tentar entender o porquê que tem tanto jogador lesionado no São Paulo. Quero tentar entender. Por quê? Por que tem tanto jogador lesionado no São Paulo? Né? Preciso saber, gente. A gente precisa saber. Tem muito jogador lesionado aí, jogadores importantes que a gente precisa. Tá? Vamos para os jogadores que entraram, galera. O vídeo já tá ficando muito grande. Rodriguinho tentou ali uma coisa ou outra, né? E mais outro daqueles que errou um passe de 2 metros. Rodriguinho também errou um passe de 2 metros ali na reta final do jogo, né? Não sei como esses caras conseguem errar passe de 2 metros. De verdade. Uma virada de jogo, um negócio assim mais um pouco complexo, que o Enzo Dias fez muito bem, principalmente no primeiro tempo. Tudo bem. Mas errar um passe de 2 metros, um companheiro que tá aqui do seu lado, cara, isso é inadmissível, tá? Cara, nota 3 pra você, Rodriguinho. Nota 3. Ah, não dei nota pro horroroso, né? Do André Silva. Ah, não dei, né? Então, falei aqui. Vou deixar pro final.
Vou deixar pro final. Vou deixar. Já avaliei ele, já fiz tudo. A nota vai ficar pro final. Porque ele merece, a nota dele merece a última. De todas. Tá. Rodriguinho, quem entrou mais? Cedric. Cara, eu não lembro de ter visto o Cedric tocando a bola. Tocou não. Fez umas jogadas ali, errou muitas jogadas. Mas assim, não foi um jogador que eu tomei muita visão na partida. Não vi muito destaque. Ele entrou ali, enfim. Vamos lá. Bobadilha. Esse aí não tocou na bola. Esse aí eu não vou nem avaliar, nem falar nada. Deixa quieto. Rian Francisco também, coitado. Né? Eu falei, gente, quando tava 30 minutos de jogo, que ele entrou em campo, eu falei, tava comentando aqui no grupo de São Paulo, eu falei, gente, vai pôr o Rian Francisco agora? Depois de todas as substituições cagadas do treinador, vai pôr ele agora? Vai resolver o quê? Vai queimar mais ainda o futebol dele. A sorte é que o moleque parece que tem uma cabeça mais no lugar, mas, né? Sabe? É ridículo, gente, é ridículo. Sabe? Aí vamos lá, o Alves. O Alves entrou bem, tá? O Alves entrou bem. Tentou ali fazer umas jogadas, né? Na reta final ele foi pra cima, mas, gente, não vai ser a solução do time, né? Não vai fazer milagre. Eu acho que esses moleques têm que ser titular. Rian Francisco, o Alves, Lucas Ferreira, o Luca, quando voltar, esses caras têm que ser titulares. Sabe? Porque o time tem que ser bem ofensivo. Tem que ter Lucas, tem que ter Oscar, mas né, não foi dessa vez, né? Acho que eu falei dos 4, né? Acho que ele, eu não sei se ele fez as 5, nem sei se ele chegou a fazer as 5, mas se ficou faltando alguém, vocês me perdoem, tá, gente? Que uma altura dessa do campeonato a gente não tem nem mais cabeça para pensar. Agora vamos para a nota do André Silva. Por mim eu nem perderia meu tempo em querer te dar nota, mas o torcedor merece saber uma nota para você. Geralmente o jogador, quando ele faz uma partida impecável, ele leva um 10. Você vai levar um 10. Você vai levar um 10 negativo, menos 10. Essa é a nota que eu vou te dar, menos 10. Tá? Você não vai levar nem uma nota 1, você vai levar por ter entrado em campo, porque é um crime alguém te botar em campo. É um crime. E o senhor Max Cubeiras, você também vai levar um menos 10. Um 10 negativo. Não, na verdade você vai levar um 10 negativo com força. Sabe por quê? Por vários motivos. Pelas substituições cagadas que você fez. E pelo fato de você, claro, com o aval do Zubeldia, que estava suspenso, mais uma vez ter escalado esse horroroso. Esse que pra mim é um dos piores jogadores da história do São Paulo. Pior até que o Pablo, né? Perdão. Eu acho que ele só não é pior que o Trellis. Ele é o segundo pior. Depois do Trellis vem o André Silva. Aí o terceiro é o Pablo. Esse é o top 3. É Trellis, Santiago Trellis, o André Silva e o Pablo. Exatamente. Você é pior que o Pablo. Você é pior. Você só não é pior que o Trellis, né? Mas é isso, tá? Nota menos 10 pro Marcos Cubeiras aí também. Por tudo que você fez na partida de hoje. Por ter arruinado o dia do torcedor São Paulino. Tá? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque do São Paulo, da partida, é impossível ter gostado de alguma coisa, né? Peço desculpas aí pelo barulho de fundo aí. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima aí. Que ainda tinha gente falando aí que, né, nas outras competições o São Paulo tá bem. Gente, desculpa, mas não consigo acreditar que o São Paulo tá bem nas outras competições. Conseguir resultado não significa estar bem, não. Muitas partidas o São Paulo consegue o resultado na sorte. É isso. Fiquem com Deus, todos com Deus. Até a próxima. Amanhã eu pretendo gravar vídeo aí falando das lesões dos jogadores. E é isso. Fui.